sou integrante da Companhia de Chapéu, um grupo aqui de Maceió, de Alagoas, que faz 18 anos, que fez 18 anos agora em 2020. E a gente iniciou ainda quando éramos alunos da UFAL, aqui da Sinibu. Naquele momento a gente nem pensava em ser grupo, a gente só queria fazer teatro junto. E havia uma dificuldade em relação a espaços, que espaços ocupar. Então a gente entendeu que só indo para a rua a gente conseguiria dar conta disso. E viemos aqui para o centro da cidade, aqui perto do Deodoro, improvisar, fazer cena, brincar. E a gente vinha para aqui para o centro com um guarda-chuva e um chapéu, todo mundo meio que padronizado assim. E a gente vinha sempre no mesmo dia da semana, acho que era uma quinta-feira. E num dado momento as pessoas já se acostumaram com a nossa presença ali. Tanto é que num dado momento, a gente fazendo a improvisação, a gente ouviu uma conversa, o Magno Ângelo ouviu uma conversa entre as pessoas que alguém perguntou para outra pessoa, o que é isso? E a pessoa respondeu, é a Companhia de Chapéu. Só que é um nome que a gente nem tinha dado pra gente. Então, a gente ouviu essa conversa e depois daquele momento a gente conversou sobre isso e acabou adotando aquele nome como o nome do grupo, assim, e ficou. E a gente se entendeu como grupo. Depois disso, a gente montou o Apesar de Você, que não era de rua, era de palco. Era um texto que eu já tinha escrito com outra amiga minha, a Amanda Daniele. E a gente estreou, meio que oficialmente, enquanto grupo, com esse espetáculo, com Apesar de Você. Com o Magno Ângelo e a Silvia Werneck como atores, eu na direção. E depois a Silvia vai embora para o Rio, a Tássia entra no lugar dela, e aí o espetáculo ainda dura mais um ano. E depois desse tempo a gente passa um intervalo sem saber o que montar, tenta criar um espetáculo de rua, mas não dá muito certo, tem algumas ideias, mas não avançam essas ideias. A gente continua se encontrando, mas com nada em vista especificamente. Anos depois, assim, isso foi acontecer entre 2002 e 2003. Só em 2006 é que a gente retoma focado no outro espetáculo, que foi Alice. O Donda me liga perguntando se a gente não podia montar esse texto que era dele, e a gente negocia uma outra adaptação de Alice, e a ideia era montar Alice somente com 2 atores, com a Tássia e com ele. Só que no processo, os outros foram se chegando, a gente foi sentindo necessidade de mais gente, e de repente estava todo mundo junto de novo, montando o espetáculo num quartinho minúsculo, lá em casa, morava em Jacarecica, uma coisa que a gente tirava tudo do quarto, montava, ensaiava e depois botava tudo de volta. Estreou Alice um ano depois que começou esse processo. E foi um boom assim pra gente, um boom em todos os sentidos, porque foi um espetáculo que nos reagrupou e nos deu um novo sentido enquanto grupo. Foi muito bom. E aí depois disso foi uma sequência de espetáculos. Veio o Tabariz logo em seguida, que foi um outro desafio pra gente, montar um musical. A Tássia, que atuava, assumiu a direção, ela se apaixonou por esse texto do Sávio de Almeida, e ela primeiro fez uma leitura dramática do Sesc, ficou com essa paixão guardada e vendeu a ideia pra gente no grupo, a gente topou a empreitada, e aí começou a agregar outras pessoas. O Del entrou, o Flavinho também, que são irmãos, tem uma banda, o Artefato, que é uma banda que é muito parceira nossa, e a gente acabou seguindo com o Tabariz, e com o Tabariz a música meio que entrou na nossa história e não saiu mais.
Bom, eu entrei na companhia em 2009 e nesse processo, na verdade, eu tenho uma relação de espectadora, assim. Eu vi a apresentação do espetáculo Alice e até nos corredores mesmo da universidade eu conhecia já os integrantes da companhia e eu criei uma relação de admiração mesmo, assim. Então, eu tinha uma vontade muito grande de fazer parte porque eu admirava o trabalho, eu admirava a relação, né, a amizade que eles tinham e como isso reverberava no palco, assim. Então eu criei essa relação, essa admiração, eu queria muito fazer parte. E aí eu recebi o convite para participar de uma noite em Tabaris, através da Tássia. Em 2009 eu entrei como atriz convidada e depois disso eu comecei a fazer parte do grupo. Estando dentro, eu comecei a perceber duas coisas muito importantes. A primeira, o processo colaborativo, a forma como os processos dentro da companhia aconteciam. Então, ainda que as funções estejam estabelecidas, a gente tem um diálogo muito grande, tem uma abertura para opinar, enfim, para contribuir com o processo de criação do outro, né? Então, a gente transita entre as funções. E a partir disso, depois, cada pessoa dentro da sua função, enfim, pensa, reflete sobre tudo que foi posto, né, entre os integrantes e depois as decisões, enfim, os direcionamentos são tomados, assim, mas a gente participa de todo o processo. E uma outra coisa é o diálogo que existe com os outros grupos, assim, com os outros artistas, né, da nossa classe local. Então a gente tem projetos nossos como o Chá da Tarde, que é um espaço para a gente conversar, para a gente falar sobre as produções do ano, enfim, dialogar sobre, inclusive, políticas públicas também, assim, conversar sobre um pouco sobre isso e o que está acontecendo, né, no cenário em cada ano. E a gente fez também, tem um projeto nosso que é o Cena em Fluxo, que a gente circulou com 2 espetáculos, que foi Tarja Preta e Alice, mas a gente fez abriu um diálogo, um portal de comunicação mesmo de troca com grupos do interior do estado. Então a gente apresentou em Arapiraca, em Penedo, né, a gente fez um intercâmbio com grupos dessas 2 cidades e depois os 2 grupos vieram aqui para Maceió e se apresentaram aqui, né? Então a gente fazendo mesmo essa ponte, né, para que esses grupos tenham oportunidade de apresentar na capital e que a gente consiga também transitar com os nossos trabalhos no interior do estado, né? Então, a nossa ideia é que a gente realmente converse, dialogue, abra esse espaço mesmo de troca, que é muito importante para a gente saber o que é que está inspirando, o que é que está instigando outros artistas daqui do estado a produzirem e como isso também, enfim, com essa troca, com essa partilha, também reverbera, nos atravessa, né, enquanto artistas, assim. Então, isso é uma prática, é uma característica muito forte, assim, da Companhia de Chapéu. E um outro exemplo que a gente tem de processo colaborativo é que nós estamos juntos com outros artistas e outros grupos no Festal, que é o Festival de Artes Cênicas, que é um festival que, enfim, fomenta a produção artística no estado, fomenta a formação de plateia, o diálogo com o poder público. Então, é um lugar que a gente partilha, que a gente produz junto, a gente se apresenta, enfim. É uma forma de fortalecer a rede dos artistas locais.
foi um momento muito especial para a gente fazer Tabarís aqui nesse palco, para o autor da peça, com um público super lotando o teatro. Então é uma memória que a gente tem muito feliz assim, na nossa história. Aí nesse aniversário de 15 anos, em 2016, a gente resolve remontar Alice. É um espetáculo que a gente compra uma briga difícil para a gente, porque a gente encara a ideia de não fechar a cena, de estabelecer alguns acordos, mas não fechar, vai ser assim. Então, cada momento, cada cena, cada apresentação, os atores administram a situação com o tempo real, tendo esses acordos prévios estabelecidos, mas também abertos para o que de novidade pode acontecer, como se fosse um eco do que é a construção de uma identidade. A gente está sempre lidando com novidades e se transformando nesse encontro. Então, a Alice veio nesse sentido e foi um respiro para a gente, um desafio, ainda é um desafio, porque é um espetáculo que precisa estar sendo trabalhado continuamente. E aí, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que cessar esses encontros, né, e se redescobrir. Ano passado fizemos 18 anos e a gente, na necessidade de comemorar isso, mesmo numa situação pandêmica, a gente entendeu que o audiovisual seria a alternativa. Foi quando nasceram as pílulas poéticas. Vídeos que nós fazemos, cada um na sua vontade, no seu desejo, falando o que quer falar, ligando com dança, com literatura, com teatro, cenas diversas. E o ano inteiro a gente vai publicar essas pílulas, vai fazer um clipe com a música da abertura de Alice, vai fazer uma série de entrevistas com artistas locais, tentando dialogar com a percepção deles sobre nós, e também vai fazer uma série de vídeos chamado Diários de Bordo, falando sobre nós mesmos, assim, como foi os encontros e desencontros, os desafios, como é que foi esse processo de chegar aos 18 anos. Então, e hoje estamos aqui no palco do Deodoro, nesse projeto super lindo, assim, de se desafiar, né, de estar aqui realmente num momento difícil de pandemia, mas estar nesse palco aqui, nesse momento, é instigante, assim, dá medo e ao mesmo tempo renova assim, a nossa energia de dar continuidade ao nosso trabalho, de entender a importância do teatro, da comemoração do teatro alagoano aqui, e agradecer também por ser lembrado, né, um grupo de 18 anos, a gente não é mais um grupo que estava começando, então a gente está também se desafiando. Como é que a gente continua? Como faz mais 18 anos? Então essa pergunta é a pergunta do momento para a gente, e o Deodoro ilumina possibilidades, caminhos para a gente se perguntar isso. E acho que é isso.